Graça e paz, voltamos aí para mais uma aula, para mais um vídeo. Vamos falar um pouco agora do capítulo 29 do livro de Gênesis, o livro de Bereshit, livro do princípio, do início. Vamos falar um pouquinho agora da viagem de Jacó, né? Ele saiu da sua terra de Berseba, do berço do seu pai, da sua mãe, nos cuidados deles, para ir viver em Pan-Aram, na Mesopotâmia, junto com o seu tio Labão. Depois de uma viagem de 640 quilômetros, ele chega em Pan-Aram, junto a um poço. Ele vê alguns pastores ali dando água de beber e pergunta do seu tio se o seu tio está bem. E nessa viagem, nesse poço, ele encontra alguns homens, e esses homens dão-lhe informação sobre Labão e diz para ele: olha, ele tem duas filhas e uma delas está vindo ali, ela é pastora. Foi a primeira vez que Jacó vê Raquel, e ali já se apaixona por Raquel. Ele dá um beijo, conta tudo o que lhe acontecera, e juntos ali ele chora, e Raquel sai correndo para dar notícia ao seu pai Labão, que vem também ao seu encontro. Olha só que o capítulo 29, versículo 6 diz assim: Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem a sua filha Raquel com as ovelhas. Esse momento foi o momento em que Jacó conhece a Raquel. Foi o momento em que eles tiveram o seu primeiro contato. Então, no versículo 13, logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Depois levou para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Aquele momento, então, Labão acolhe a Jacó junto com a sua família toda, e Jacó passa a viver no meio deles. No versículo 15, já começa a contar a história de Jacó vivendo ali em Pan-Aram. A Bíblia diz aqui no texto do capítulo 15 que já fazia 15 dias que Jacó estava vivendo no meio deles e trabalhando. Então o seu tio diz para ele: olha, não é certo que você, mesmo sendo sangue do meu sangue, trabalhe de graça, eu quero lhe dar um salário. E Jacó já estava interessado por Raquel, e como todo homem naquela época precisaria oferecer um dote para se casar com a moça, Jacó não tinha nada consigo. Então ele ofereceu o seu trabalho, ofereceu a sua mão de obra para o seu tio. Olha só, e Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova era Raquel. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova. E no versículo 20 está dizendo assim, ó: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe parecia poucos dias pelo tanto que amava. Por 7 anos Jacó trabalhou ali para pagar o dote, para poder se casar com Raquel. Ali a Bíblia diz que para ele foi como se tivesse passado alguns dias, porque ele amava muito a Raquel. Foi amor à primeira vista, foi algo de Deus, foi algo que o Senhor reservou para a vida de Jacó. Mas lembra das consequências lá atrás que nós falamos nos vídeos anteriores? Jacó enganou o seu irmão, enganou o seu pai, e ali trouxe algumas consequências. O Senhor ia ensinar a ele, o Senhor ia permitir que ele passasse por situações para mostrar que Jacó, que todos os nossos atos têm consequências, seja eles bons ou ruins. Então Jacó trabalhara 7 anos por ela, e olha só que o texto diz: então disse Jacó a Labão, versículo 21, entrega minha mulher e cumpra o prazo, entrega-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo naquele lugar e deu uma festa. Labão fez uma grande festa, só que na hora de entregar o presente, ele entrega a filha mais velha, ele entrega Lia. Ao invés dele entregar Raquel, a filha mais nova,
ele entrega Lia. Então Jacó se deita com a mulher, quando acorda de manhã cedo, olha e não vê que é Raquel. Então Jacó vai bravo, furioso, falar com Labão: peraí, por que me enganaste? Por que não me dera Raquel, por quem eu trabalhei por 7 anos? Então Labão diz para ele: olha, o nosso costume não é entregar a mais nova antes da mais velha, mas faz o seguinte: fique aí a semaninha de núpcia com a sua mulher, depois de uma semana te entregarei também a mais nova, você vai se casar com ela, só que você trabalhará mais 7 anos. Ele foi enganado, porque ele recebeu a recompensa, ele plantou o engano e recolheu o engano na vida dele. Então passaram-se a 7 dias, deixa eu ver se é 7 dias ou 7 semanas, perdão. Então entrega a tua mulher, então chegou pela manhã, isso, 7 dias. Então ele ficou 7 dias. E depois ele cumpriu a núpcia, ficou com Lia ali os 7 dias, cumpriu ali todo aquele ritual. E depois de 7 dias ele também se casa com Raquel. E ele trabalha agora 7 anos para poder pagar o dote também de Raquel. Por 7 anos. Olha só, e Jacó concordou, passou aquela semana de núpcia com Lia, e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu Raquel a sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela, e Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Junto com as 2 mulheres, Labão também entregou 2 concubinas. Para Lia ele entregou, deixa eu ver aqui o nome dela, Zilpa, entregou Zilpa. E para Raquel ele entregou Bila. Essas 4 mulheres vão ser mãe dos seus 12 filhos que Jacó vai ter, e esses 12 filhos vão simbolizar as 12 tribos de Israel. Amém? Então é importante você lembrar desses nomes, porque depois lá na frente 10 deles vão se tornar parte do nome das tribos de Israel. Uma se tornará a tribo de adoração, que é a tribo levita, e dentre esses 11 filhos, um vai ter 2 filhos. Esses 2 filhos se tornarão também duas tribos que formarão as 12 tribos de Israel. Olha só, na verdade Jacó ele teve 13 filhos, 12 homens e uma menina, com essas 4 mulheres. Tá? Os filhos de Jacó: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filho. Raquel, porém, era estéril. Olha que interessante, todas as mulheres dos patriarcas, todas, tanto Sara como Rebeca e agora Raquel, que é a preferida de Jacó, as 3 eram estéreis. Deus ia realizar o impossível com essas mulheres estéreis. Então, voltando aqui no versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filho. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu luz a um filho, e deu o nome de Ruben. Ruben é o patriarca, o primeiro filho de Jacó. Pois dizia o Senhor: viu a minha infelicidade, e agora certamente meu marido me amará. Lia buscava o amor de Jacó, porque viu que Jacó amava mais a Raquel do que ela. E ela, achando que engravidando, dando-lhe o primogênito para Jacó, ele iria amar ela mais do que a sua irmã. Lia engravidou de novo, quando deu luz a outro filho, porque o Senhor porque o Senhor ouviu que sou desprezada, e deu-lhe também este, pelos que chamou Simeão. Mais uma vez, ela achou que ela foi agraciada com a gravidez porque estava sendo desprezada. Então, o segundo filho de Jacó se chama Simeão. De novo engravidou, e quando deu luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. O terceiro filho se chama Levi. Esse filho, Levi, dará origem à tribo dos levitas, a tribo de adoração a Deus, tá bom? Gravem esse nome aí. E engravidou ainda outra vez, quando deu luz a mais outro filho, e disse:
desta vez louvarei o Senhor. E assim deu o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Olha só, que até esse momento só Lia tinha filhos, só Lia podia dar filhos para Jacó. Então ela teve 4 filhos: Rubens, o primogênito, o Simeão, o segundo filho, Levi, que vai se tornar a tribo dos levitas, e Judá, da onde vai vir a linhagem de Jesus, a linhagem de Davi. Então grave esse nome. Aqui está nascendo as tribos de Israel. E o quarto filho de Lia, vem da linhagem de os 4 filhos. O último é Judá, que é aonde vai vir a linhagem de Jesus. Vejamos que Jesus vem da linhagem de Judá, que teve, a sua gravidez veio da mulher que não era a preferida de Jacó, entre Lia e Jacó, tá bom? Esse é o resumo da aula de hoje, no capítulo 29. Voltaremos no próximo vídeo com Gênesis capítulo 30, dando continuidade aos filhos de Jacó. Deus abençoe. Qualquer dúvida pode me chamar no vídeo em nome de Jesus.